Então agora é hora de colocar em prática. Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos à liturgia da palavra. É o momento de lembrarmos de Deus. Deus nos fala. Aqui está apenas uma lembrança de Deus para nós. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Maria Santíssima, apenas uma lembrança, né, em forma de ilustração. Estamos na liturgia da palavra veiculada na Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Domingo, 30 de junho de 2019. São Pedro e São Paulo é a solenidade celebrada neste domingo, 30 de junho. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. Temos o Glória, o Creio, o prefácio próprio, o ofício da solenidade. Antífona da entrada. Eis os santos que, vivendo neste mundo, plantaram a igreja regando-a com sangue, beberam do cálice do Senhor e se tornaram amigos de Deus. Oração do dia. Rezemos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro saiu e caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 34, versículos de 2 a 3, 4 a 5, 6 a 7, 8 a 9. O refrão é o 5. Vamos lá? O Salmo responsorial. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Repetindo. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. E ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores
me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor. Exaltemos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Segunda leitura. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos de 6 a 8 e 17 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele me fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora temos a aclamação do Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Mateus 16, versículo 18. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19. Glória a vós, Senhor, pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus, lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ao texto do Antônio Carlos Santini, da Comunidade Católica Nova Aliança. O e-mail dele é
santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada. Uma reflexão. Tu és o Cristo, Mateus 16, de 13 a 19. A solenidade de São Pedro e São Paulo não existe para o louvor popular de dois excelentes seguidores de Jesus de Nazaré. Ela é uma celebração da Igreja, corpo de Cristo. É isso mesmo, ela é a celebração da Igreja, corpo de Cristo. E Pedro e Paulo só aparecem no catálogo por serem membros desse mesmo corpo, ramos vivos da videira eterna. Neste evangelho, temos uma pergunta do Mestre aos discípulos. Que dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Aquele que pergunta é sempre uma pergunta. Cristo é uma permanente interpelação a cada ser humano. Quem sou eu para você? E aqui temos o núcleo de toda a catequese. Enquanto não se reconhece a pessoa de Jesus Cristo, é inútil pendurar enfeites sobre práticas e devoções, sacramentos e preceitos. Pedro tem a resposta. Pedro faz a profissão de fé, que é a confissão de toda a igreja. Ele identifica o filho do carpinteiro como filho do Deus vivo. Sem este fundamento, toda a construção não ficaria de pé. Sem ela, os evangelhos seriam histórias piedosas, lendas do passado. No papel de primeira boca do corpo de Cristo a se abrir para a profissão de fé, deu para entender? No papel de primeira boca do corpo de Cristo a se abrir para a profissão de fé, Pedro mostra a necessidade de outros confessores que, geração após geração, renovem a notícia da presença do Filho de Deus entre nós. Como observa o beneditino François Trevedi, a Igreja não responde de uma vez por todas. Sua construção se faz em sua própria confissão de fé atualizada, recolocada ao sabor do dia da Páscoa. Hoje, em Cesareia de Filipe, Pedro é confessor com palavras, uma frase repleta de emoção. Mais tarde, o velho pescador renovará a confissão com seu martírio, crucificado em Roma. A Igreja canoniza os mártires exatamente por comprovar em seus martírios o ato de fé definitivo. Cada vez que alguém dá a vida por causa de Jesus, ressoa nos ares a mesma proclamação: Tu és o Cristo. Não admira que logo após sua profissão de fé, Pedro receba o poder de ligar e desligar. Esta missão libertadora é confiada à Igreja pelo libertador e é alicerçada na fé de Pedro, revivida por ela mesma, que a Igreja liberta o homem de suas cadeias, oferecendo-lhe canais para participar da fonte da vida. Enquanto houver uma voz a clamar, Tu és o Cristo, permanecerá à disposição da humanidade aquela ponte para o Pai que o Filho estendeu no alto do Calvário. Orai sem cessar. Eu criei, por isso falei. Salmo 116, versículo 10. Os primeiros mártires de Roma são comemorados neste domingo, 30 de junho. Vamos a uma pequena história. No ano de 64, um pavoroso incêndio reduziu Roma às cinzas. O imperador Nero, considerado imoral e louco por muitos historiadores, se viu acusado de ter sido o causador do fogo. Para defender-se, acusou os cristãos, fazendo brotar um ódio dos pagãos contra os seguidores de Cristo. Nero ordenou o massacre de todos eles. Houve execuções de todo tipo e forma, e algumas cenas sanguinárias estimulavam os mais terríveis sentimentos humanos.
alguns adultos foram embebidos em piche e transformados em tochas humanas usadas para iluminar os jardins do imperador. Em outro episódio revoltante, crianças e mulheres foram vestidas com peles de animais e jogadas no circo às feras para serem destroçadas e devoradas por elas. A crueldade se estendeu do ano de 64 até 67, chegando a um exagero tão grande que acabou incutindo no povo um sentimento de piedade. O ódio acabou se transformando em solidariedade. Os apóstolos São Pedro e São Paulo foram duas das mais famosas vítimas deste imperador Nero, um devasso. Esse imperador foi um devasso, um louco, um homem sem valores. Abaixo o imperador Nero. Porém, como bem nos lembrou o Papa Clemente, o dia de hoje é a festa de todos os mártires, que com o seu sangue sedimentaram a gloriosa Igreja Católica. No sangue dos homens e mulheres que foram sacrificados em Roma, nasceu forte e viçosa a flor da evangelização. Temos uma reflexão. Celebramos nesta festividade a memória de numerosos mártires que não tiveram um lugar especial na liturgia. Eles são testemunhas da ressurreição de Jesus. Pela fé, nos mostram que aqueles que creem em Cristo viverão para sempre, porque Deus é Deus dos vivos. Para isso, todo martírio pela fé é um sinal marcante de que vale a pena doar a vida pelo reino de Deus. Oração. Rezemos. Santos mártires de nossa Santa Igreja, que passaram por tantos sofrimentos, mas não perderam a fé, nós vos louvamos por vossas vidas tão heróicas e santas, e nos consagramos a vós, para que também nós nos tornemos cristãos em verdade e em vida. Assim seja. Esse texto é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, para o site a12.com. E este vídeo que eu gravei é para o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. E eu autorizo a divulgar livremente, porque nós temos que seguir a mensagem de Cristo. Ide pelo mundo e evangelizai. Então divulguem à vontade, livremente. Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor. El Shaddai, Deus onipotente. Ele providenciará. Deixe que ele providencie.